Doutora, sobre as pensões alimentícias paga pelos avós, como procede essa questão? Bom, em se tratando de pensão devida aos filhos, né, ao menor, seja tratando alimentos gravídicos, né, que é quando a mulher está grávida, ou os alimentos referentes ao menor, né, é possível que seja cobrado dos avós. A gente tem algumas peculiaridades ali na lei nesse sentido. Quais seriam? Primeiro, eu tenho que demonstrar que o pai ou a mãe que estariam obrigados ao pagamento não conseguem fazer e que o avô ou a avó, nesse caso, é cobrado de igual forma, tanto dos avós paternos quanto maternos, né? A obrigação é igual para eles, que eles têm condições de fazer esse pagamento. Tá? Nesse caso, como que eu vou cobrar a pensão dos parentes? A lei prevê sempre que é devida, é possível cobrar quanto aos parentes de forma ascendente, ou seja, eu vou pegar e vou subir ali na linha de parentesco, né? Eu tenho filho, eu vou para os pais, aí para os avós. Se, por exemplo, os avós puderem pagar, aí eu não vou, diríamos, para os bisavós, eu paro ali nos avós. Se os pais têm como pagar, então eu não subo, né, para cobrar dos avós. A gente fala que é uma obrigação solidária entre os demais avós e subsidiária. Subsidiária por quê? Primeiro eu tento o pai ou a mãe, se eles não puderem, né, qual dos dois ali tiver obrigado, aí eu vou para os avós. Uma questão interessante também nesse assunto é que, por exemplo, se eu tenho um reconhecimento de paternidade socioafetiva, por exemplo, o pai não é o biológico, mas ele foi reconhecido ali pela questão do afeto, né? Muitas vezes o padrasto acaba criando a criança ali junto com a mãe e ele tem o desejo de ser reconhecido como pai socioafetivo. Isso ali, pai socioafetivo também no registro. Tá? Nessa situação, eu posso tanto manter o pai biológico e o pai socioafetivo ou retirar o pai biológico, se for esse o interesse ali da criança, do adolescente, né? Depois que completar a maioridade, ou antes por intermédio da mãe que estiver representando. Aí, se eu tirar o pai biológico, fica só o pai socioafetivo. Tá? Tirando o pai biológico do registro, consequentemente, todas as obrigações dele também, entre aspas, desaparecem. Né? Mas, enfim, voltando na questão, se eu tenho um pai socioafetivo, seja junto com o pai biológico ou não, e, por exemplo, esse pai se separa da mãe, era um padrasto, né, criou a criança, depois eles se separaram, o pai e a mãe se separaram, o pai, né, socioafetivo e a mãe se separaram, mas ele é pai socioafetivo no registro, mesmo que, diríamos, ele não queira mais ter o vínculo com essa criança. Se ele constou no registro ali como pai socioafetivo, ele é obrigado também ao pagamento da pensão. Se tiver o pai biológico, eles são obrigados de igual forma. E essa obrigação também se estende aos avós socioafetivos, mesmo que esses avós, por exemplo, não tenham vínculo com a criança. O meu filho, na qualidade de padrasto, ali conviveu com essa criança, criou esse vínculo, quis que constasse ali como pai socioafetivo no registro, e eu como avô, nunca tive contato com essa criança, ela não tem vínculo familiar sanguíneo comigo. Mas mesmo assim, se você consta ali como avô ou avó socioafetivo, a lei exige também que você seja obrigado, lembrando dessa situação, né, da subsidiariedade, ou seja, se o pai socioafetivo pode pagar, eu não vou cobrar dos pais dele a pensão, mas se ele não tiver como pagar, aí a lei permite, pela ação de alimentos avoengos, que eu cobre também desses avós socioafetivos, mesmo que eles, por exemplo, não tenham nunca nem visto essa criança, não tenham um vínculo afetivo com ela. Doutora, é possível acordar um valor da pensão sem entrar na justiça? Bom, possível né? Agora, assim, juridicamente não tem validade. Muitas pessoas fazem isso, né? Não, eu não quero conflito, eu não quero entrar com um processo na justiça e tudo mais, eu vou fazer um acordo aqui de boca. Tudo bem, muitas pessoas fazem, a questão é que você não tem proteção jurídica disso. Ou seja, eu fiz um acordo com o pai do meu filho para ele pagar a pensão, acordo de boca, passou, 3 anos e daí agora ele começou a não pagar. Não tem como você judicialmente exigir o retroativo, exigir ele que os meses anteriores ele pague. Esse acordo não tem validade jurídica, por mais que você consiga comprovar que ele realmente foi feito. Tá? O que funciona para a lei? Eu entro com um processo judicial ou eu faço um acordo, né? Aí a gente entra com uma minuta de acordo feita ali, assinado pelos dois e por um advogado só, ou se não for consensual, eu entro com pedido de fixação de alimentos, aí o juiz já dá uma decisão liminar, fixando provisoriamente ali com os elementos que ele tem ali de provas até então no processo. Depois esse valor pode ser revisto quando o pai apresentar defesa e tudo mais, e juntar documentos, obviamente, né, nesse sentido, mas assim, a partir do momento que eu tiver uma decisão fixando os valores dos alimentos, seja provisória ou não,
essa é quando realmente a gente tem uma segurança jurídica ali, uma forma de exigir aquele valor do pai. Tá? A gente tem ali um entendimento da jurisprudência de que, primeiro, quando que essa pensão passa a poder ser cobrada do pai, a ser exigida? De quando ele é citado desse processo. Mas a gente tem na jurisprudência entendimentos ali de que, por exemplo, eu não consigo localizar o pai, esse pai, né, tá intencionalmente se ocultando, tá tendo toda uma burocracia ali para localizá-lo. A jurisprudência já tem entendido de que é possível ser exigido esse valor da pensão da data em que foi dada a decisão liminar, ou seja, ele provavelmente não tomou ciência do processo ainda, mas essa decisão já colocou ali ele de forma obrigada. Qual que é a consequência disso? Eu entrei com o processo, foi fixada uma decisão liminar ali, estipulando o valor da pensão. O pai foi citado ou não foi, mas foi adotado esse entendimento de que a pensão passou a ser obrigada de quando saiu a decisão. Qual que é a consequência disso? Eu vou pegar essa data, se a pessoa não pagou voluntariamente, e vou poder entrar com uma execução provisória dessa decisão. Então, assim, eu passo daí a utilizar de meios coercitivos, né, legais, para que essa pessoa seja realmente obrigada ao pagamento da pensão. Aí a gente tem a peculiaridade ali que eu expliquei no momento anterior, que se for referente aos até 3 últimos meses, né, do vencimento ali da pensão, a gente consegue executar pelo rito da prisão, e se for parcelas anteriores a isso, ou se for da vontade também de quem está executando ali, da mãe da criança, do pai da criança, de quem estiver representando o menor, de cobrar tudo pelo rito da expropriação, seja dos 3 meses ou seja total da dívida, né? E expropriação, o que seria? Procurar bens em nome do devedor, né? Seja bloqueio em conta, procurar veículos, carros, outros bens no nome, enfim, fazer todo ali o procedimento da execução mesmo. Mas tudo isso só é possível a partir do momento em que eu tenho uma decisão judicial fixando o valor da pensão. Ou seja, nada disso é possível se eu tiver só um acordo de boca com o pai ou a mãe ali com quem for obrigado ao pagamento da pensão. Doutora, em relação ao pagamento da pensão, eu posso receber em mãos ou só posso em transferência para comprovar o pagamento? Não, comprovar o pagamento pode ser feito em mãos, aí a pessoa pega um recibo, né, que te pagou. Você coloca lá o valor, a data, tudo mais. Normalmente, hoje em dia, pela praxe mesmo, ali por ser mais prático no dia a dia, até por ter a data do vencimento e tudo mais, é feito diretamente por transferência bancária. Ou desconto em folha, né? Desconto em folha diretamente ali pelo empregador, na data certinha. Mas nada impede que seja feito, entregue o valor em mãos e daí a pessoa pega o recibo. Um detalhe bem importante nesse sentido é assim, a pensão, ela pode ser fixada, a gente fala ou em dinheiro, né, em pecúnia, ou em natura. O que seria em natura? Eu vou pagar a escola, eu vou pagar a natação, o plano de saúde, ou eu vou dar um valor e vou custear alguma coisa, alguma atividade. É possível tanto ser só em dinheiro, tanto ser só em natura, ou ser os dois, né? Acontece muito. O pai paga o plano de saúde, porque, digamos, tem convênio no trabalho dele, e ele também paga um valor X ali na data tal, todo mês, tá? Seja de uma forma ou seja de outra, o que é extremamente importante? Da forma que foi fixada na decisão, tem que ser cumprida. Ou seja, se foi estipulado que o pagamento da pensão é você depositar valor em conta, o fato de algum mês você ter pago, por exemplo, a escola ou roupa, alguma coisa, não pode ser abatido do valor que você tem que pagar. Tá? Então, assim, não, mas eu comprei, sei lá, alguma coisa lá para criança, eu comprei um computador, então isso tem que ser abatido do valor da pensão. Não. Inclusive, cabe execução se você não pagou na forma ali que constou na decisão, mesmo se você tiver pago, diríamos, outra coisa para a criança naquele mês, tá? Então, assim, a decisão da forma que ela é colocada, ela tem que ser cumprida. Senão, por mais que, não, mas eu vou fazer uma defesa, o que acontece, né? Você corre o risco de ter que responder um processo de execução, no meio disso já ter bens bloqueados, já ter uma decisão ali que está mandando você pagar a sua pena de prisão, e você, diríamos, pagou algum outro valor por falta de entendimento, né? Mas você corre o risco de responder por esse processo de execução. Então, assim, eu paguei o valor determinado na decisão no dia tal. Primeiro que não tem risco de sofrer uma execução, e se eventualmente sofrer, você junto com o comprovante fala, não, eu cumpri a obrigação dessa forma,
tá? E além disso, se, por exemplo, a pessoa cumpre a obrigação em atraso, todo mês paga a pensão atrasada e tal, existem meios coercitivos que a gente pode adotar no processo de execução, como advertência, pagamento de multa diária, entre outras possibilidades da lei ali que o juiz vai analisar, o advogado, né, vai pedir, e o juiz vai analisar caso a caso o que ele entende por cabível, mas existem esses outros meios de execução para fazer a pessoa cumprir na data o pagamento da pensão, para que não seja feito em atraso. Doutora, em relação à comprovação da necessidade financeira do pedido da pensão, eu preciso comprovar que meu filho necessita desse valor? Então, o que a lei exige para o pagamento da pensão? Que eu comprove 3 requisitos. Eu tenho que comprovar a necessidade, né, do alimentando, da pessoa ali, né, da criança, adolescente, de quem vai receber pensão, a possibilidade de quem está obrigado a pagar, né, do pai ou da mãe, de quem tem que pagar a pensão, ou até dos avós, né, numa situação que eu expliquei anteriormente, e a razoabilidade entre esses 2 requisitos, ou seja, não adianta eu comprovar que a criança necessita de 10 mil reais para passar o mês e o pai ganha 2, né, então assim, tem que ter uma razoabilidade entre essas 2 situações, tá, mas o que a lei também prevê, a jurisprudência entende, se eu pegar uma criança, por exemplo, de 1 ano de idade, as necessidades delas são presumidas, né? É óbvio que uma criança de 1 ano de idade vai precisar de leite, de fralda, né, de comida, de cuidados ali que envolvem um gasto financeiro. Mas é sempre muito prudente para um advogado que estiver atuando ali representando o menor, colocar o máximo de comprovantes possíveis, né, da necessidade realmente da criança. Porque a gente tem crianças que dependem, que vivem com um valor, e tem outras crianças que vivem com outro, né? Depende ali do padrão de vida dos pais. Então, embora exista essa questão da presunção de necessidade quando eu estou tratando de uma criança muito pequena, é sempre muito prudente, até para atender esse requisito legal, o advogado instruir com o máximo de documentos possíveis um processo desse para mostrar ali a necessidade da criança. E o que estaria incluído nessa necessidade da criança? Não é, por exemplo, só os gastos básicos com alimentação. Eu vou pegar, por exemplo, gastos de moradia. Eu tenho uma criança que mora com a mãe e com mais 2 irmãos que são, por exemplo, frutos de outro relacionamento. Eu vou pegar, por exemplo, o valor de aluguel e vou dividir por 4. Então, 1/4 do gasto de moradia. 1/4 do gasto do mercado do mês. Eu coloco gastos de lazer que eventualmente tem, a farmácia, medicamento. Eu consigo muitas vezes que conste ali na decisão, mas lógico, também vai do advogado analisar o caso e fazer um pedido nesse sentido, de que assim, a pensão seja fixada em valor X, para cobrir os gastos, né, ordinários ali que tem todo mês e eventuais gastos extraordinários, seja, por exemplo, material escolar uniforme, que é 1 ou 2 vezes no ano, médico que tem 1 vez ou outra, medicamento quando a criança fica doente. Eu posso pegar esses gastos extraordinários e já colocar ali no meu pedido e depois fazer constar na decisão de que gastos eventualmente, né, que ocorram eventualmente, gastos extraordinários, vão ser rateados 50-50 ali entre os pais. Ou o pai vai ser responsabilizado, a mãe vai ser responsabilizada por esses gastos. Como que a gente faz na prática? A gente faz constar que os gastos extraordinários que vierem vão ser rateados ali 50% entre os pais, por exemplo, mediante reembolso. Então, assim, a mãe vai, por exemplo, compra o material escolar e paga, leva o comprovante para o pai, apresenta e ele devolve metade do valor. A gente consegue colocar ali uma data com tanto tempo para o pagamento, né? Tudo isso, assim, quanto mais minucioso a gente colocar os pedidos e quanto mais minucioso for a decisão, seja num acordo, né, numa audiência, ou seja a própria sentença, quanto mais a gente deixar isso detalhado, melhor fica ali para o dia a dia, né, dessa família ali. Doutora, em relação à mudança de país, a pensão é alterada tanto para o pai ou mãe, né, quem estiver pagando a pensão, e para o beneficiário, ou sempre será o mesmo acordo? Bom, os requisitos são os mesmos da lei. O que a lei prevê? Necessidade da criança, do adolescente, possibilidade do pai e da mãe, de quem for obrigado a pagar, razoabilidade entre esses 2 requisitos. O que acontece? Por exemplo, a pessoa mudou... Isso assim,
estando morando em qualquer lugar, se a pessoa mudou de endereço ou não, o que acontece para eu ter uma alteração, por exemplo, do valor que foi fixado numa decisão judicial ali de pensão. Eu comprovar que houve alteração desses requisitos. Quando eu estou tratando de direitos da criança e do adolescente, seja pensão, guarda, direito de convivência, embora eu tenha, por exemplo, uma sentença, isso sempre pode ser revisto por uma ação chamada ação revisional, né, de alimentos, de guarda, de direito de convivência, desde que demonstrado que houve uma situação que gerou uma mudança, que aquela questão ali tem que ser revista, né? Seja o acordo, seja a sentença, tem que ser revista. Por exemplo, o pai mudou de emprego e está ganhando mais e a criança precisa de mais. A criança mudou de escola, o pai tem como pagar ou a mãe tem como pagar, né? Um dos dois mudou de cidade, de estado, de país, eu tenho que rever a questão da guarda, por exemplo, rever a questão do direito de convivência. Então, assim, sempre que eu tratar de direitos da criança e do adolescente, cabe a revisão, embora eu tenha uma decisão judicial, ou seja, se eu tiver uma sentença que não cabe mais recurso, ela transitou em julgado, ela tem validade absoluta, certo? Mas, se houver no dia a dia questões que necessitem da alteração dessa decisão ali, é cabível a revisão, desde que eu demonstre judicialmente que houve alteração desses requisitos e que essa nova reanálise, essa alteração da decisão vai levar a um benefício para a criança ou adolescente. Sempre quando eu estiver tratando de ações que envolvam criança ou adolescente, o pilar ali, né, o princípio que vai reger todo o andamento do processo e as decisões é qual? É o princípio da supremacia do interesse da criança ou adolescente. Então, assim, sempre o foco tem que ser a criança ou adolescente. Doutora, em relação ao prazo para começar a receber a pensão, tem algum após o pedido ou é imediato? Bom, quando a gente entra com o pedido de pensão, né, ali por liminar, né, o processo de alimentos, por envolver interesse de criança, obviamente ele é um processo que tem prioridade. Mas quando eu estou tratando de uma vara de infância e juventude, todos os processos que estão lá envolvem criança e adolescente têm prioridade, né? Mas assim, a decisão liminar, normalmente o juiz não demora para analisar, coisa assim de 1 semana, 2, excepcionalmente foge um pouco desse prazo. E como eu expliquei, quando eu pego quando é assim, legalmente não tem prazo, tá? Mas fixada a decisão, a pessoa que é obrigada ao pagamento da pensão vai ser citada, certo? Quando ela for citada, ela passa a ser obrigada. A regra é essa. A partir da citação, 10 dias começa a valer a decisão do pagamento da pensão e daí essa data passa a ser a de vencimento de todos os meses. Ou de quando a pessoa for citada, no próximo dia 10, aí todo dia 10 ela tem que fazer o pagamento da pensão. E ainda, como eu expliquei, se eu tiver numa situação em que está tendo dificuldade para localizar o pai ou a mãe ali que tem que pagar a pensão, a pessoa que for obrigada ali na decisão liminar, existe entendimento já colocando de que é possível desde a data que foi fixada a decisão, tá? Mas assim, legalmente um prazo para isso não tem. O que acontece é que os juízes colocam de uma forma bem detalhada, já na própria decisão que fixa a pensão, a data que vai ser o vencimento, a forma e tudo mais, já justamente para dar mais efetividade a essa decisão. Doutora, em relação à guarda compartilhada, afeta algum valor e a obrigação de pagamento da pensão alimentícia? Então, na verdade, não. Tem muitas pessoas que confundem e falam, não, a gente tem a guarda compartilhada, a gente divide tudo, então não tem que pagar pensão e tudo mais. Não. Novamente, guarda é uma coisa, pensão é outra. Eu posso ter uma guarda compartilhada, unilateral, enfim. A pensão, a criança, né, não pode abrir mão. Então, assim, a mãe teve uma relação muito conflituosa com o pai, ela quer abrir mão, ela quer criar sozinho, não quer receber pensão, ela não pode renunciar a pensão em nome do filho, tá? Isso, assim, é proibido, tá? Pela lei. O que acontece? Novamente, a pensão do menor, ela é fixada de acordo com os 3 requisitos. Necessidade da criança, possibilidade do pai e da mãe que vai pagar e razoabilidade entre esses dois. Seja a guarda compartilhada, seja dividida da melhor forma, ali a convivência com a criança, isso daí, uma coisa independe da outra. Da mesma forma, se o pai ou a mãe não está pagando a pensão, isso não interfere no direito de convivência dele com o filho. Ele não está pagando a pensão, então ele não vai ver a criança. Não, isso não existe, não pode. Tá? Acaba que assim, um tá errando e daí o outro acaba errando também, usando a criança no meio do conflito, tá? A pensão, mesmo que o pai ou a mãe não estejam pagando,
o direito de convivência com a criança permanece igual. Tá? Uma coisa isso assim é bem tranquilo na jurisprudência, na lei e tudo. O que acontece é que assim, não, mas se você for ver na prática, a gente tem a guarda compartilhada, o direito de convivência, diríamos assim, 50-50, né? E daí a criança, da mesma forma que ela tem os gastos de moradia, de alimentação na minha casa, de combustível, tem na outra, eu tô pagando a escola, o outro tá pagando alguma coisa ali, acaba que fica meio a meio. O que é possível numa situação dessa, né, para eu chegar ao melhor ali, a uma decisão mais justa? As pessoas de comum acordo ali, né, o pai e a mãe já fazerem um acordo, sentarem com o advogado, como eu falei, se for consensual, eles podem utilizar o mesmo advogado, tá? Porque a gente tem interesses da L que não tem conflito, né? Então, assim, senta os dois com o advogado, passa os termos do acordo, como que quer fazer, eu vou pagar isso, ele vai pagar aquilo, aí a gente coloca isso para ficar bem demonstrado para o juiz que não está tendo renúncia à pensão, que é o direito da criança e adolescente, mas sim que cada um vai ficar responsável pelo pagamento de alguma coisa ali para a criança e para o adolescente, e eu levo esse acordo para o juiz homologar. Lembrando que, tratando do direito da criança e do adolescente, sempre vai ser, se eu tiver um acordo, né, sempre vai ser primeiro oportunizado o Ministério Público para ele dar um parecer para dizer se realmente estão preservados ali o direito da criança e do adolescente. Por exemplo, se eu tiver uma cláusula lá no acordo de renúncia à pensão, o Ministério Público já vai dar um parecer desfavorável e o juiz não vai homologar esse acordo, mesmo que os pais estejam de acordo, né? Agora não, o Ministério Público analisou, deu um parecer favorável, o juiz homologou porque viu que foram respeitados todos os interesses ali da criança ou adolescente. Doutora, em caso de não pagamento da pensão, qual seria a consequência tomada? Sim, então, o que a lei prevê? É importante primeiro eu diferenciar o que seriam os alimentos, a execução dos alimentos compensatórios, né, que seriam os alimentos devidos ali para ex-mulher ou ex-companheira, que segue o rito que a gente chama da execução por expropriação de bens, ou seja, eu tenho que procurar bens em nome do devedor, e a execução dos alimentos quando eu trato de criança, adolescente ou até mesmo uma gravidez, né, um bebê que ainda não nasceu. Lembrando que qualquer hipótese de execução, seja da ex-companheira e ex-mulher nos alimentos compensatórios, ou os alimentos à criança, adolescente ou à grávida, eles sempre vão decorrer de uma decisão judicial. Ou seja, se eu tiver um acordo de boca, não tem como eu levar esse acordo a ser obrigado ali, né, ao devedor ser obrigado por meio de uma execução, uma ação de execução, tá? Então, assim, partindo do pressuposto que eu preciso ter uma decisão judicial, aí, o que acontece? Eu como advogada, eu vou juntar no meu pedido cópia da decisão que a pessoa tomou ciência e mesmo assim não está pagando, né? Vou juntar uma planilha ali com todos os valores das parcelas, ainda que parcial, por exemplo, a pensão é R$1.000 e a pessoa pagou, o que deveria pagar, pagou R$800. Eu tenho um inadimplemento parcial de R$200 por mês. O que acontece muito? A pensão foi fixada sobre o valor do salário mínimo, então eu tenho a pensão de um salário mínimo. Passou o outro ano e a pessoa continuou pagando a pensão de um salário mínimo, ela não atualizou para o salário mínimo, um salário mínimo do ano anterior, não atualizou para o outro ano, eu tenho também inadimplemento parcial quanto a essa diferença ali do salário mínimo de um ano para o outro, né? Então, assim, eu vou pegar montar essa planilha, atualizar cálculo, né, do que seria devido e eu vou executar. Se eu tratar da execução de criança, adolescente, mulher grávida, até os 3 últimos meses, ou seja, quando eu entrei com a ação, as 3 últimas parcelas, eu posso entrar com o processo de execução pelo rito chamado rito da prisão. E daí assim, olha, o juiz recebeu, entendeu que é o caso, né, que está correto, e eu intimo o devedor para pagar sob pena de prisão e nesse período ali ele pode apresentar a defesa, eventualmente, que ele achar pertinente. Se tiver defesa e o juiz não acolher essa defesa dele, aí já vai sair na sequência a decisão com a decretação da prisão. Lembrando que, mesmo se a pessoa for presa, ela continua obrigada ao pagamento da pensão. Não é assim, eu fui presa, então essa sanção levou à quitação do valor do débito. Não, a pessoa continua obrigada, esse valor vai continuar sendo atualizado, correndo juros, correção e tudo mais, e além disso, a pessoa vai presa, né? Outra situação, lembrando que a execução pelo rito da prisão é até os 3 últimos meses, mas a lei hoje prevê que é possível
com 1 mês de atraso já entrar com esse processo de execução, tá bem? Agora, eu não quero entrar com o processo da execução pelo rito da prisão, ou eu estou tratando de um débito anterior a esses 3 últimos meses. Aí seria a execução pelo rito expropriatório. Então, assim, é o rito que a gente vai atrás de bens no nome do devedor. Eu tento bloquear valor em conta, eu tento localizar veículos no nome, imóveis no nome, ações. Eu posso também tentar pelos meios atípicos, que a gente chama, que bloquear o limite do cartão de crédito, o limite, né, do cheque especial. Eu consigo suspender a CNH. Por exemplo, muitas pessoas trabalham como Uber, né, como motorista de aplicativo. Eu consigo suspender o passaporte, além de outras diversas medidas atípicas, além de meios de procurar bens do devedor que existem fora especificadamente dos sistemas comuns ali vinculados ao Poder Judiciário, né, dos convênios ali que o Judiciário tem. Então, assim, existem diversas formas pelo rito da expropriação de bens de eu conseguir patrimônio dessa pessoa, inclusive fazendo a comprovação de que essa pessoa passou o patrimônio, seja para o patrimônio que ela tinha, né, ali para outras empresas ou para outras pessoas físicas ali, justamente visando burlar o pagamento desse débito, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer como advogado para você localizar os bens nesse rito da expropriação de bens. E, além disso, o rito da prisão fala por si, né? Se a pessoa não pagar, ela vai presa e, mesmo assim, ela continua devendo o valor. E se ela for presa numa situação dessa, ela só vai sair se ela pagar ou se o juiz analisar alguma situação de ilegalidade da prisão. Doutora, em relação a filhos pets, né? Como a gente vê agora, a gente pode pedir a pensão para eles ou tem cláusulas específicas? Então, isso daí é um assunto que está tomando cada vez mais, né, proporções aí no judiciário, tanto a questão da guarda, né, da posse e tudo mais. O que a gente tem hoje? Hoje, pela lei brasileira, os animais de estimação, eles não são considerados sujeitos de direitos, certo? Eles são considerados como se fossem objetos das pessoas, elas têm a posse, né? Mas, mesmo assim, existe cada vez mais assim, uma tendência judicial, né, da jurisprudência e tudo mais, de reconhecer direitos para regulamentar questões envolvendo os filhos pets, né? Por exemplo, teve uma jurisprudência desses tempos que saiu julgando justamente isso. O casal tinha um cachorrinho, esse cachorrinho, quando eles se separaram, ficou com com um deles, e o cachorro passou a ter diversas doenças, teve que fazer tratamentos, tudo mais, e o juiz fixou um valor como se fosse de pensão, né, para custear todo esse tratamento, considerando ali que teria responsabilidade do casal, né, do antigo casal, quanto ao custeio dos gastos do animalzinho. O que normalmente é mais, por ter toda essa questão de não é sujeito de direito, é só um objeto e tudo mais, o que é mais seguro, né, mas vai também da linha que o advogado segue, é eu colocar esses gastos já no valor da pensão que eu estou pedindo, por exemplo, para ex-convivente, né, para ex-mulher, ou ali até mesmo da criança, se for considerado um animalzinho dela. Mas existe sim a possibilidade de eu pedir diretamente a pensão alimentícia para esse animalzinho, né? Eu tenho que analisar caso a caso, comprovar diversas situações ali, mas existe sim essa possibilidade. E acontece também muito a questão de regulamentação de guarda. O casal se separou, mas ambos querem continuar tendo contato ali com o animalzinho, como se fosse um filho mesmo. Então, assim, se for externado ali no processo judicial esse interesse, o judiciário ele serve para regulamentar as questões das pessoas, né, da vida em sociedade. Então, assim, não é o fato de que hoje eu não tenho uma lei prevendo aquela situação específica que simplesmente não vai ser colocado aos olhos do judiciário, o judiciário não vai analisar, né? A gente tem na Constituição Federal um princípio que ele se chama princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que é um princípio, assim, elementar, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, então, assim, é bem básico mesmo. E o que basicamente diz esse princípio? O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ele diz que a partir do momento que for colocada uma questão, os cidadãos, né, as pessoas colocam uma questão para o judiciário, o juiz não pode simplesmente falar, não vou decidir sobre isso daqui. Então, assim, se eu não tenho uma lei tratando daquilo, o juiz vai procurar meios, né, para fundamentar a decisão na forma que ele entenda que é mais justa. Outro princípio também que a gente tem ali no Código de Processo Civil, que também tem na Constituição, que serve assim para muitas situações, é o princípio da decisão motivada, ou seja, o juiz ele é
obrigado a dar a decisão com uma fundamentação, seja no sentido que for, né, entendendo de uma forma a lei ou de outra, ou se eu não tenho a lei, consigo dar uma decisão pautada em princípios, né, mas assim, juntando o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário com o princípio da decisão motivada, o juiz, se colocado uma questão, seja envolvendo, né, o direito dos pets e tudo mais, ou outra questão também, a partir do momento que é levado isso para o judiciário, o juiz tem que decidir sobre aquela questão, ele não pode ser omisso, né? E ele busca os fundamentos da forma que ele achar que é o mais conveniente ali, que ele entendeu na convicção dele, né? A gente fala convicção motivada, que o juiz entendeu que na convicção dele levou, né, ele a entender que aquela questão seria a mais justa. Então, basicamente é isso. Então, assim, a gente não tem, igual muitos outros países que já reconhecem os pets como sujeito de direitos e tudo mais, a gente não tem isso no Brasil, na lei hoje, mas a gente tem sim meios, mecanismos de garantir, a partir do momento que as pessoas levam isso para o judiciário, garantir os direitos ali quanto a esses animaizinhos.